Então, gente, eu vou aprofundar mais como funciona o apadrinhamento afetivo. Então, como eu falei para vocês, eu participei de várias reuniões, participei de várias dinâmicas e encontros que o grupo marcou. Quando, por fim, eu conheci o Cauê, que foi o primeiro dia, né, que foi naquele dia, eu fiquei bem, né, eu confesso, fiquei bem assim, na dúvida, fiquei com medo. Enfim, né, gente, o medo que todo mundo deve ter. Eu fiquei pensando o que fazer, né, o que eu levo, como que é feito. Aí ela me deu as instruções e aí eu perguntei, tem brinquedo, tem coisas aí? Eles falaram sim. Então, no primeiro dia a gente mais conversou, nós conversamos, eu tentei saber um pouco da vida dele, mas ele não falava nada. Foi uma coisa assim, mais de 1-0. Mas como diz a célebre frase, você é adulto, ele é criança, né? Então, eu tive todos esses medos todos, mas também uma curiosidade, né? Como quem diz, desembrulhar aquele pacotinho que Deus estava me dando naquele momento, né? Então a gente conversou, aí, com o passar dos dias, eu procurei saber da escola, porque como uma professora não tem como, né? Eu não querer saber o problema da escola. Quando eu comecei a padrinhar, eu não tinha assim muita noção da realidade, até porque nem dá muito para elas falarem tantos detalhes para a gente, porque é um ser humano com uma história gigante. Então a gente não tem como saber imediatamente da história da pessoa. Então eu não tinha muita ideia, mas eu sabia que ele tinha grandes dificuldades escolares, né? Eu não sabia assim que ele era laudado, algumas coisas eu não sabia ainda. Mas eu levei jogos pedagógicos, ainda no abrigo, assim, quando eu ia no abrigo, né? Jogos pedagógicos, algumas coisas de reforço, brincadeiras de matemática, né? Jogos, bastante jogos. O que a gente fazia? A gente jogava junto, conversava, porque não falava muito. E assim, ele interage bem nos jogos. Ele gosta, ele é super competitivo. Então é fácil provocá-lo, né? Então eu ficava jogando, brincando com ele. Ali o abrigo, né? É bastante criança, o espaço é reduzido, é bem assim complicado, né? Não é aquele conforto. Mas a gente foi levando da melhor forma, né? O que deu para fazer, tinha dia que não dava para ficar em determinado lugar do abrigo, a gente ia para outro cantinho, a gente arrumava um cantinho para ficar. E assim foi, a gente fazendo joguinhos, brincando. E assim, nesse tempo não deu para perceber as dificuldades, ele tem dificuldades de fala. Tinha, eu acredito que ele prosperou bastante, né? Mas quando a pessoa fala pouco, né, é difícil a gente entender, a gente compreender e ver a dificuldade. Mas às vezes, muitas vezes, ele fala, né, que às vezes ele prefere não falar do que expor a dificuldade de fala. Tem isso também, né? Falar, não, às vezes eu falo, ninguém entende. Faz tempo que ele não fala as coisas que eu não entendo, mas às vezes ele fala, eu falo, não entende. Muitas vezes já aconteceu comigo dele falar e eu não entender mesmo, né? Até faz parte do quadro dele, que eu fui entender depois. Mas nesse momento a gente estava só na curtição, como carinho, como apoiador, né? E o tempo foi passando. Aí até um determinado momento, o pessoal do abrigo, as técnicas, me liberaram para sair com ele. E eu não tinha carro, eu ia sempre de Uber. E eu lembro que acho que a primeira vez que nós saímos, eu levei ao centro da cidade, fazer, sabe aquelas coisas legais que a gente gosta de fazer, de comer naquele determinado lugar. Então eu levei ele para comer lá no Mercadão, onde eu gosto de comer. Levei ele para cortar o cabelo, para dar um acabamento. Uma tia tinha cortado, mas não tinha muito acabamento, né? E aí eu levei ao barbeiro para ele melhorar o acabamento do cabelo dele. E acho que teve um dia que nós saímos, aí depois
Teve a segunda vez, aí eu já trouxe ele um pouquinho aqui em casa, ele ficou um pouco aqui, conheceu meus bichos, porque eu tenho cachorro, gato, né? E ele não tinha aquela aceitação, aquele amor, não. Com o tempo, só que ele foi se acostumando. Ele demorou bastante para acostumar. Mas foi se acostumando, tá? Olha para você ver, tem muitos detalhes, tá? Você pode ter um apadrinhado que não tolera animais, que não gosta. Então, tudo isso você tem que saber, tá? Você tem que imaginar, né? Mas, assim, foi tudo bem, apesar dos medos, apesar dos receios, foi tudo bem. Então, quando ele passou às vezes, passar só o dia, às vezes eu tinha ensaio na igreja, eu levava ele para o ensaio, tinha alguma coisa na igreja, eu levava ele. Aí, com o tempo, a gente ficando mais juntos, ele começou a se integrar comecei a integrá-lo nas coisas que eu fazia, né? Eu levava à igreja, e ele demonstrava gostar, ele sempre aceitou, sempre gostou. Eu toco, né? Na época eu estava na banda, eu tocava, ensaiava com o pessoal. Quando ele estava em casa, ele ia junto. Se tinha algum encontro de família, alguma coisa, eu levava ele. E assim foi, né? Eu levava ele, porque às vezes, sábado a gente sai quer fazer tudo, né? Que às vezes ele ia comigo fazer as compras, se eu fosse na feira ele ia junto, comprava coisas, ia ao supermercado, a gente ficava junto ali no dia a dia, fazendo coisas, nada de espetacular, não. Claro que a gente quer passear, que a gente quer coisas, mas eu integrei ele bastante assim na minha vida, no meu dia a dia mesmo. E de coração, eu não sabia que momento chegaria isso, de verdade, né? Eu não estava nem pensando nisso. Conforme eu já falei, no outro vídeo, em outras ocasiões, eu estava com viagem programada, né, para fazer intercâmbio e estava tudo certo, né? Inclusive, depois que nós criamos um vínculo maior, eu comecei a pensar, né, como que vai ser isso, mas eu pensei, bom, a gente combina aí videochamadas, né, lá com o pessoal do abrigo, e tá tudo certo. Eu já havia pensado em alguma coisa assim, mas eu falei, bom, tá tudo certo. Então, é isso, gente, essa segunda parte aí, aprofundando mais um pouco como era o dia a dia do apadrinhamento, né, como funcionava dessa forma. Mesmo ele falando pouco, eu não me importava, eu pensava, bom, eu posso fazer algo de bom para alguém, para uma criança, né? Ajudá-la com amor, com apoio, com afeto, demonstrando minha preocupação, né? E assim foi o tempo de apadrinhamento, tá? Tchau, gente, até a próxima. Jesus Cristo é a resposta. Ele é seu amigo, seu ajudador, tá? Conheça Jesus Cristo se você não conhece. É o melhor amigo que você pode ter. Tchau.